Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez, a cada 2 meses, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série de leitura de Ser e Tempo de Martin Heidegger. Neste vídeo nós estaremos estudando os parágrafos de número 78 e 79 de Ser e Tempo. Olha que legal, né? Nós chegamos no último capítulo de Ser e Tempo. Ou seja, nós vamos em breve concluir todo Ser e Tempo comentado parágrafo por parágrafo. Muita água já rolou aqui, né? Esse é um livro incompleto, então esse é o último parágrafo, mas o livro era para ser bem maior, né? O Heidegger queria tratar ainda de mais assuntos, então é uma obra inacabada. Por isso esse último parágrafo parece que ele não fecha a questão, ele fica incompleto, e é isso mesmo, né? E é interessante que o parágrafo começa para falar para a gente: a nossa análise está incompleta, falta coisa para analisar, a gente não analisou tudo. Então esse parágrafo é um parágrafo um pouco desesperançoso, né? Porque a gente lê esse parágrafo falando assim, nossa, mas a gente estudou isso aqui tudo, todos esses parágrafos, para chegar no parágrafo de número 78 e o Heidegger vir nos avisar que a análise está incompleta. Então a análise está incompleta. Então ele vai dizer no parágrafo 78, que a gente vai iniciar agora, que a precedente análise temporal do Dasein é incompleta. E é importante que vocês tenham isso em mente, né? Que a segunda parte de Ser e Tempo, o que ela pretendeu fazer? É correlacionar as análises das estruturas existenciais do Dasein com a questão da temporalidade. Mostrar como o Dasein se relaciona com o tempo. O Dasein, vocês sabem, né? É a existência humana, falando bem grosso modo, né? Não é um termo tão apropriado, mas vamos entender que o Dasein como a existência humana. E nós, analisando a existência humana, a gente descobre certas estruturas existenciais. Nós vimos que o que articula essas estruturas é a preocupação, que é o fato de que a gente está sempre cuidando de ser quem a gente é, e que essa preocupação se funda na temporalidade. E aí a gente precisa analisar essa questão da temporalidade, e o Heidegger analisa na segunda parte de Ser e Tempo, mostrando que a temporalidade não é algo interno, psicológico, subjetivo, nem algo externo no sentido de ser independente do Dasein. Na verdade, a temporalidade ela é constitutiva do nosso ser no mundo. Portanto, ela é o próprio movimento de exteriorização da existência. Então, a temporalidade nada mais é do que o próprio movimento de exteriorização da existência. E a gente foi analisando essa questão da temporalidade, a gente viu que ela se relaciona com a historicidade, que é o fato de que nós somos seres que sempre herdam uma história, uma narrativa, nós somos seres de narratividade, por assim dizer. Só que essa análise, evidentemente, está bastante incompleta e a gente também não deve se iludir com a ideia de que o 6º capítulo vai completar tudo. Não devemos nos iludir pensando, né, que o 6º capítulo vai completar a obra, né? Não vai, porque essa obra vai permanecer incompleta para sempre. Mas o 6º capítulo se intitula, né, Temporalidade e Intratemporalidade como origem do conceito vulgar de tempo. Então, qual é a ideia do 6º capítulo? Analisar, né, como que a gente estudou a temporalidade autêntica, ou a temporalidade fundamental, a temporalidade originária. Nós vimos, né, que a temporalidade diz respeito a uma questão estrutural do ser do mundo. Nós vimos que nós somos marcados principalmente por esse movimento do futuro, né? Que o futuro nada mais é do que se projetar-se, que o Dasein está sempre ultrapassando a si mesmo, de que a gente está sempre, né, vivendo existencialmente dentro de uma trajetória existencial que está dentro de um projeto que aponta para o futuro. Então, toda a nossa existência ela é movida por um objetivo que está lá na frente e que a gente está sempre ultrapassando a si mesmo, porque tudo que aquilo que a gente faz visa esse futuro. Mas esse futuro no qual a gente se lança, a gente só pode se lançar nele a partir do passado, a partir de uma herança histórica, a partir da narratividade da qual nós fazemos parte. E esse movimento existencial é o que cria o tempo. Digamos, esse movimento existencial é o próprio tempo. Por isso que a gente fala que o tempo temporaliza, porque o tempo é o próprio movimento de exteriorização da existência. A existência ela é um projetar-se, é um lançar-se num objetivo futuro a partir da herança que a gente recebe do passado. Só que na vida cotidiana, né, a gente está sempre concentrado mais no presente, né, e aí o presente acaba obscurecendo, né, o fato de que nós somos seres lançados para o futuro. Mas a questão que a gente tem que analisar é porque a gente encontra um tipo de temporalidade do dia a dia. A gente, por exemplo, se ocupa com tarefas, com projetos, com prazos, nós planejamos, nós lembramos, nós esperamos. Então a gente precisa entender como que esse comportamento cotidiano se fundamenta
nessa temporalidade mais originária. E para ver isso, né, para trabalhar essa questão, nós precisamos olhar com cuidado o que ficou incompleto na análise, né, e por que é importante que essa análise seja completada. Então aqui eu quero que vocês considerem comigo, né, o que ficou incompleto, que é o que o Heidegger vai considerar no parágrafo de número 78. Então nós vamos dar início agora ao estudo do parágrafo de número 78 de Ser e Tempo, que se intitula A Precedente Análise Temporal do Dasein é incompleta. Por que é incompleta a precedente análise do Dasein? Por que é incompleta? Por que ficou faltando coisa? O que está incompleto? É isso que a gente precisa considerar agora com cuidado. Então, existem algumas razões, né, para a gente achar que essa análise precisa ser completada, ou seja, que ela é incompleta, que lhe falta coisas. E aí o Heidegger vai dizer assim, né? A historicidade, enquanto constituição de ser da existência, é no fundo temporalidade. Então a gente já viu isso, que o fato de nós sermos seres de narrativa faz com que isso na verdade seja a temporalidade, né? Nós herdamos um passado e nós só podemos nos lançar no futuro a partir desse passado. Então, a historicidade, né, o fato de que nós somos seres dentro de uma narrativa, de que nós, a partir do nosso passado, da linguagem, de tudo aquilo que a gente herda, a gente se lança em termos de projetos futuros, isso é temporalidade. Temporalidade nada mais é, né, do que se lançar. Pensa a temporalidade como uma catapulta, né? Quando você pensa em uma catapulta, né, você puxa ela para trás, e ela lança um negócio, né? Isso que é a temporalidade, esse movimento de catapultar é a temporalidade. A catapulta, ela é puxada para trás, ou seja, isso é toda a nossa herança. Tudo que a gente recebeu da família, tudo que a gente recebeu da linguagem, tudo que a gente aprendeu, o contexto em que a gente se socializou, a história da nossa nação, a história do Ocidente, a história da nossa raça, a história da nossa religião, a história familiar, a linguagem, a história da nossa língua, a história dos conceitos, a história da ciência, tudo aquilo que constitui o pano de fundo da nossa existência e que a gente herda, é o que puxa a catapulta para trás. E aí, a catapulta, ela vai lançar você. Esse lançar, a gente chama de dejecção, ser lançado. Só que a catapulta, ela te lança mirando para alguma coisa. Né? Quando por exemplo, está tendo uma guerra, geralmente, né, os soldados, eles vão pegar as catapultas para atirar coisas, né, nos inimigos. Então, eles têm um alvo. Digamos assim que a existência ela também tem um alvo. Você é lançado, mas você é lançado para atingir um alvo. Quer você tenha determinado esse alvo de maneira explícita ou implícita, você é lançado no alvo. E aí, por isso que a gente fala de existência própria e existência imprópria. O que é a existência própria? É a existência em que você se apropria desse lançar-se. É você quem escolhe o alvo. É você quem... Talvez você não escolha no sentido de livre-arbítrio, mas você escolhe no sentido de se apropriar desse alvo. Então, mesmo que a família, a cultura, a religião tenha determinado o seu alvo, você se apropria disso. Então, nem sempre, né? É por isso que na analítica existencial, nem sempre propriedade e autenticidade é a mesma coisa. Porque você pode se apropriar daquilo que você não escolheu autenticamente. Você pode se apropriar daquilo que lhe foi dado. Então, você se apropria, você se responsabiliza. Você se responsabiliza, inclusive, se você escolher não ser autêntico. No sentido de que você aceita o alvo que já colocaram para você. E você pode fazer isso, isso é em certo sentido próprio. Porque propriedade nada mais é do que se apropriar do nosso lançar-se e do alvo para o qual nós somos lançados. Então, qual que é a ideia da catapulta, né? O que a gente chama de propriedade? É quando você se apropria do alvo para o qual você está sendo lançado. E o que é impropriedade? É quando simplesmente, né, a religião, a linguagem, a família, a sociedade, alguma coisa puxa a catapulta, determina o alvo e vai. E você não se apropria disso. Isso é impropriedade. E o que está te lançando, então? É o agente. É isso que o Heidegger chama de agente. Quem que está me lançando? É a gente. Não sou eu que estou me lançando. Não sou eu que estou me apropriando desse lançar. Quem está me lançando é todo mundo. É por isso que o Heidegger fala do agente. Se alguém perguntar assim, por que você está atingindo esse alvo?
você diria, porque a gente aqui está atingindo esse alvo. A gente aqui na religião, a gente aqui na família, a gente aqui na sociedade, a gente está atingindo esse alvo. Então, o agente é que te lança, né? Então, o tempo é como catapultar, e a existência é o catapultamento. E o catapultamento é a temporalidade. Então, essa analogia, né, pode ser bem útil para ajudar a gente a entender essa questão da temporalidade. E se a gente pensa que a temporalidade é esse catapultar, a gente precisa explicar como que essa temporalidade, que é o movimento do catapultar, para usar a analogia, se transforma no que a gente chama de tempo. Esse tempo que a gente conta com relógio, esse tempo, né, que a gente contabiliza, que a gente se guia por ele. E aí o Heidegger, para discutir essa questão, no parágrafo de número 78, primeiro ele vai deixar bem claro, né, a incompletude da análise. Então Heidegger ele afirma que a análise existencial do Dasein, feita até aqui, é provisória e incompleta. E eu já conto para vocês, vai continuar provisória e incompleta, porque o parágrafo de número 78 e 79, o capítulo 6º inteiro, ainda vão deixar a análise incompleta. Ainda falta muita coisa para analisar e que o Heidegger não analisou e a obra ficou inacabada. Então nós entramos aqui no último capítulo de Ser e Tempo já com essa noção de que a coisa está incompleta. No entanto, né, por que está incompleta? Né? Também né, o que falta analisar, o que ficou faltando analisar, e isso só em relação a pensar a relação do Dasein com a temporalidade. Então falta muita coisa para analisar. E aí o Heidegger, no parágrafo de número 78, ele vai colocar alguma dessas coisas, né, que mostram que a análise está incompleta. Portanto, no parágrafo de número 78, Heidegger reconhece que a análise da temporalidade do Dasein, realizada até então, ainda é incompleta. Ele destaca, né, que a investigação focou principalmente na temporalidade como sentido ontológico da preocupação, né, nós vimos essa ideia de que o que fundamenta o Dasein é o fato de que a gente está sempre cuidando de ser quem a gente é, mas só que ainda falta explorar como essa temporalidade se relaciona com o tempo cotidiano. Esse tempo que a gente mede no relógio, esse tempo que a gente estabelece prazos. E esse tempo, né, ele vai chamar de tempo vulgar. Por que vulgar, né? É o tempo vulgarmente compreendido. É o tempo do vulgo, dos leigos, do povo comum. Que somos todos nós, diga-se de passagem, né? É esse tempo que todos nós vivemos no dia a dia. É esse tempo que se eu chegar na sua avó e perguntar para ela o que é tempo, ela vai pensar no tempo do relógio, ela vai pensar nos prazos que ela tem para cumprir. Então é esse tempo de uma compreensão pré-ontológica, no sentido de um tempo de uma compreensão pré-formulada, sem que se faça uma ontologia do tempo. O tempo da compreensão comum. Então quando Heidegger usa a palavra vulgar, não é no sentido negativo. Vulgar quer dizer da compreensão ordinária, da compreensão comum. Então, tempo vulgar significa tempo da compreensão do senso comum, da compreensão cotidiana. E é esse tempo da compreensão cotidiana que orienta as ocupações humanas. Né? Esse tempo que faz com que a gente tenha um horário para acordar, é esse tempo que faz com que a gente delimite qual horário a gente toma o café da manhã, é que horário que o ônibus vai passar para a gente poder ir para o trabalho, que horário eu tenho que bater o ponto, que horário é meu horário de almoço, que horário eu tenho de descanso, que horário que eu separo para isso, para aquilo outro. É o tempo dos prazos. E é esse tempo que guia a nossa vida cotidiana. É assim que a gente vive. Esse tempo regula a nossa vida. E a gente precisa entender como que se dá esse tempo. Porque a gente pensar no tempo no sentido existencial, como o catapultar que nos lança na existência, não é suficiente. A gente precisa pensar como que se dá a temporalidade cotidiana e como essa temporalidade cotidiana se fundamenta na temporalidade originária. O Heidegger vai dizer assim, então, que falta analisar a temporalidade originária, entender como o Dasein é temporal em seu ser, mas que essa temporalidade não é idêntica ao tempo cronológico objetivo, que é o tempo vulgar. Então, como que a gente distingue esse tempo originário do lançar-se na existência projetando-se em um destino, o catapultar, do tempo comum, tempo vulgar. Além disso, né, falta mostrar essa conexão. A análise de Ser e Tempo ainda não mostrou como a temporalidade do Dasein se desdobra no tempo medido e contabilizado, que é o tempo das horas, o tempo dos dias, que é o tempo da ocupação prática. E também, né, o Heidegger observa que é necessário investigar como a temporalidade do Dasein fundamenta o conceito cotidiano de tempo. E é isso que o 6º capítulo pretende fazer. Então, existe uma coisa que está incompleta na análise que precisa ser completada no 6º capítulo.
Mas como eu disse para vocês, isso não vai completar toda a análise que Ser e Tempo precisaria fazer. Então, infelizmente, é uma obra inacabada. O Heidegger vai falar, né, de uma compreensão cotidiana da história. A compreensão cotidiana da história é a compreensão da história como um fluxo de eventos passados objetivos. E nessa compreensão cotidiana da história, há um gestar-se intratemporal. Gestar-se é uma expressão interessante, porque no alemão, né, as palavras para história e gestar-se são parecidas, e aí é por isso que o Heidegger às vezes faz um trocadilho, que não costuma ficar muito claro para a gente no português, porque no português a gente, né, nós, digamos assim, não usamos essa palavra, né, que é Geschichte. Então, Geschichte no alemão e Geschichtlichkeit, eu não sei falar muito bem alemão, mas essas duas palavras são muito parecidas, então a palavra para historicizar e gestar é a mesma. Então, quando vocês verem a palavra gestar, significa historicizar. E historicizar significa, né, que algo aparece dentro de uma narrativa, que algo aparece dentro de uma trama de significados historicamente herdada. E essa trama de significado historicamente herdada faz com que os objetos, as coisas, apareçam para nós dentro de uma temporalidade. Qual que é o primeiro lugar que a gente pensa em tempo, né, de maneira vulgar? É o tempo que passa. Né? Geralmente a gente vê o tempo, por exemplo, tem aquela expressão que é muito comum, né, que às vezes a gente ouve uma avó falando, quando a gente está em algum lugar, ela fala, antes tudo aqui era mato. Então esse tempo que passou, sabe? Antes era mato, agora não é mais, então quer dizer que o lugar mudou, o tempo está ali, o tempo, ou está nos móveis, né? Às vezes a nossa avó fala, nossa, esse móvel aqui está desgastando, os cupins estão comendo ele, eu tenho ele desde a época que eu casei. Aí você fala, nossa, então o tempo do objeto. Então esse tempo que passa como um fluxo objetivo, que guarda uma história, né? Quando a minha avó fala, nossa, que antes era tudo mato, ela está falando a história do bairro, a história da cidade. Quando minha avó fala, esse móvel, essa estante aqui, ela tem tanto tempo, marca o tempo do meu casamento. É esse tempo das coisas, que é o tempo que a gente vai chamar de intratemporal. São as coisas que estão dentro do tempo. Né? O bairro, que antes era mato e agora está cheio de casa, isso está dentro do tempo. Se a gente pensa nos objetos, né, na estante, na escrivaninha, na casa que foi reformada, que mudou, tudo isso está dentro do tempo. Por isso que a gente fala que isso historiciza-se de maneira intratemporal, isso se gesta dentro do tempo. Nós não estamos dentro do tempo. O tempo é o horizonte que está aberto diante de nós, mas nós não estamos dentro do tempo, nós somos a temporalização, é nós que fazemos tempo, nós somos o catapultar. Mas as coisas, em geral, o tempo da compreensão vulgar não é esse tempo do catapultar-se. No geral, as pessoas pensam o tempo como algo que a gente está dentro, que as coisas estão dentro, e esse é o tempo da cotidianidade. E em relação a esse tempo cotidiano, esse tempo que a gente conta, esse tempo que tem a ver com prazos, existem comportamentos do Dasein específicos a esse tempo, que é o modo de levar em conta o tempo. É o tempo calculável. A gente conta o tempo, a gente conta com o tempo. Percebem a diferença? A gente conta o tempo, esse contar o tempo é o tempo calculável, é o tempo vulgar. E a gente conta com o tempo. Esse é o tempo originário. Então, essas duas expressões vão ser interessantes para a gente diferenciar tempo em sentido originário de tempo no sentido vulgar. O tempo originário é o tempo que você conta com o tempo. Você conta com o fato de que você se temporaliza. Você conta com o fato de que a vida é um lançar-se. Você conta com o fato de que o tempo te destina a um alvo. Contar com o tempo é o tempo originário. Agora, contar o tempo é 1 hora, é 2 horas, eu tenho que estudar de tantas em tantas horas. Tem gente, né, que para estudar segue alguns métodos. Né? Tem aquele chamado método Pomodoro, né, que você estuda, sei lá, vamos supor, você estuda 30 minutos, descansa 20 minutos. Tem gente que segue isso. Você conta o tempo, então você coloca lá no cronômetro. Quando a gente, na vida cotidiana, está sempre contando o tempo. Não é que a gente conta com o tempo. Porque o Dasein, de maneira existencial, ele conta com o tempo, porque ele é tempo o tempo todo. Então ele pode contar com o tempo, ele pode contar que a vida é uma temporalização, porque o tempo é tempo todo. Por isso que a gente pode contar com o tempo, porque o tempo não é uma coisa que às vezes a gente é e às vezes a gente não é. A gente é tempo o tempo todo. Agora, contar o tempo é diferente.
Contar o tempo é o que a gente está fazendo todo o tempo na vida cotidiana. Durante a vida cotidiana, a gente está sempre contando o tempo. Então, eu vou para academia e eu fico contando que eu tenho que treinar por 1h30. Não pode passar disso. Se passar disso, o treino não funciona muito bem, ou me atraso para o almoço. Então, vamos supor que você acorda de manhã para ir na academia. Você conta o tempo. Você começa a treinar, vamos supor, 6 horas. Aí você vai treinar até 7h30. Aí você conta o tempo. Depois que você acaba de treinar, você vai, sei lá, para o trabalho, vamos supor. Aí você conta o tempo até dar a hora do intervalo. Aí dá um intervalo, você conta o tempo até dar a hora de você bater o ponto e voltar para o trabalho. Aí depois você está trabalhando de tarde, você conta o tempo até dar a hora de você ir para casa. Quando você chega em casa, você conta o tempo até dar a hora de você jantar. Depois você conta o tempo para ver TV, conta o tempo para saber a hora que você tem que dormir. Eu não sei se vocês perceberam, mas o comportamento do Dasein no cotidiano é viver contando o tempo. Parece que a gente está contando o tempo todo. Então, esse contar o tempo é o tempo do cotidiano. E contar com o tempo é a expressão que a gente usa para o tempo originário. Como que a gente conta o tempo? Por 3 mecanismos, né? Um relacionado ao futuro, um relacionado ao passado, né? Então, relacionado ao futuro, a gente planeja. A gente sempre planeja o que a gente vai fazer. Então, a gente faz um cronograma. E esse planejar não é como o apropriar-se autêntico do nosso destino, do nosso projeto de existência. Não, não é isso. Esse planejar é você planejar o seu dia, é você planejar a sua rotina, é você planejar os seus planos profissionais. Isso para o Heidegger não necessariamente tem a ver com temporalidade autêntica ou temporalidade própria, porque tem muita gente que lê Heidegger e pensa assim, o que o Heidegger está falando para a gente se apropriar de quem nós somos, então é que a gente tem que fazer um projeto de vida. É isso que o Heidegger está falando. Não, não é isso que o Heidegger está falando. Se você chegou até aqui e acha que quando o Heidegger está falando que a gente tem que assumir o destino da nossa própria existência, ele está falando de seus projetos profissionais, né? Pode envolver isso, pode, mas não é nesse sentido. Alguém pode estar sendo bastante impróprio e estar tendo projetos profissionais que foram colocados pelo agente, projetos profissionais que estão dados pela sociedade. É a sociedade que delimita quais são as oportunidades que você tem. É a sociedade que delimita com o que você pode sonhar. É a sociedade que delimita que goals, que metas você tem que atingir. Isso não é propriedade. Isso é vida cotidiana. Propriedade vai ser quando você se apropriar da sua existência, mesmo que seja para herdar aquilo que as pessoas já colocaram. Mas não pensem que projeto existencial é projeto de vida. Projeto existencial é bem mais amplo. Projeto existencial é um projeto de existência profunda, de se apropriar de quem você é e construir quem você mesmo é. É escolher ser quem você é e se apropriar daquilo que você é. É determinar por si mesmo o sentido da sua existência. Projeto existencial é um sentido profundo de existência. Não é simplesmente você projetar se você vai fazer faculdade de psicologia ou de outra coisa. Então, o tempo calculável é um tempo em que a gente está se projetando, planejando. Às vezes a gente planeja horas, a gente planeja dia, planeja idades, com que idade eu vou casar, né? Quanto tempo eu tenho que estar namorando para poder casar. Isso tudo tem a ver com a temporalidade cotidiana. E esse é o que nós chamamos de conceito vulgar de tempo. E aí o Heidegger vai mostrar, né, que a gente precisa entender essa questão de como a gente leva em quanto tempo, de como se dá essa questão do tempo. E ele vai, né, mostrar que a análise dele tenta evitar 2 noções de temporalidade que são muito comuns, que uma é a noção de temporalidade do tempo objetivo e outra é a noção de temporalidade do tempo subjetivo. Algumas pessoas, eu vou ler aqui, né, para vocês perceberem, né? Ele diz assim: na formação do conceito vulgar de tempo, mostra-se uma notável vacilação entre se atribuir ao tempo um caráter subjetivo ou um caráter objetivo. Onde é apreendido como sendo em si, é, no entanto, preferentemente atribuído à alma. Onde vem o caráter conforme a consciência, funciona, no entanto, objetivamente. Então, a gente tem 2 maneiras de pensar o tempo. Tempo como uma coisa que tem a ver com a alma, isso é a teoria do Agostinho, né? Que é uma teoria psicológica do tempo. O tempo é algo subjetivo, tem a ver com a vivência psicológica do tempo. E a gente tem o tempo objetivo, que é aplicado à consciência, que é conforme a consciência, que se conforma à consciência. Esse tempo objetivo, que se conforma à consciência, ele pode ser pensado de diferentes maneiras. Ele não vai ser pensado como um tempo subjetivo, mas como um tempo
objetivo. Então, é importante pensar essas duas diferenças dessas duas teorias do tempo. Aqui essa diferença é importante porque o tempo objetivo tem a ver com a consciência. Por que tem a ver com a consciência? Porque a consciência é considerada, na ideia de tempo objetivo, como aquilo que mede o tempo, que representa as coisas. Então, o tempo objetivo é o tempo representado pela consciência e o tempo subjetivo é o tempo vivido pela alma. Então tem essa diferença, né? Principalmente se a gente pega, por exemplo, uma teoria como a do Agostinho, o que Agostinho vai falar? Que o tempo é uma criação da alma. Por que o tempo é uma criação da alma? Porque o tempo é criado por atos psicológicos. O tempo não existe objetivamente. O tempo só existe na medida em que é criado pela alma. A alma cria o tempo. A alma cria o tempo na medida em que ela retém o passado e expecta o futuro. Essa teoria também, né, a gente vai chamar de teoria psicológica do tempo, é a teoria do Bergson. Né? O Bergson é outra pessoa, né, que se enquadraria nessa noção de um tempo subjetivo. Esse é o tempo vivido interiormente, experienciado na alma, como afetos, memórias, antecipações. Então tem a ver com o tempo do Agostinho, que relaciona o tempo com a memória, que é o passado, com o presente, que é a atenção, e com o futuro, que é a expectativa. Então esse é o tempo subjetivo. Já o tempo objetivo é o tempo que é conforme a consciência. É importante, né? É um tempo que não é exatamente criado pela consciência, mas que é conformado à consciência. Essa consciência aqui é pensada numa consciência que representa, que mede o mundo. Né? Se a gente pega uma definição de Aristóteles de tempo, o que ele vai falar? Né? O tempo é a medida do movimento. Então, o tempo é como a consciência mede o movimento. É como a consciência representa objetivamente o mundo. Nesse paradigma, né, o tempo, portanto, ele tem a ver com como a consciência mede. Por isso que é conforme a consciência. Como a consciência mede, como a consciência conta. Então, o tempo do Agostinho é um tempo subjetivo, porque tem a ver com como a alma cria o tempo a partir de atos psicológicos, como reter o passado e expectar o futuro. Já o tempo objetivo tem a ver com a consciência, porque tem a ver como a consciência representa e mede o movimento. Então, o tempo conforme a consciência é o tempo conforme mede a consciência, conforme conta a consciência. Por isso, o tempo da consciência é um tempo contado, medido, mensurado. E tem mais a ver com a definição de Aristóteles, quando Aristóteles fala, né, que o tempo é um movimento conforme ele é medido. Medido por quem? Pela consciência. Então, o tempo medido pela consciência, o tempo conforme a consciência é o tempo objetivo, e o tempo criado por atos psicológicos é o que ele chama de tempo subjetivo. Só que aí o Heidegger vai falar que o Hegel superou essas duas noções de tempo. Superou como? Né? Tem uma palavra que a gente chama na filosofia hegeliana de subsunção, que é quando uma coisa supera os níveis inferiores e, ao mesmo tempo, digamos assim, preserva as características deles. Então, o tempo objetivo e o tempo subjetivo, eles são unidos e superados. Isso a gente chama de subsunção. Então, para Hegel, o tempo ele é tanto objetivo quanto subjetivo, mas é mais do que objetivo e subjetivo. Ele é um tempo que supera o objetivo e o subjetivo e incorpora o objetivo e o subjetivo. Então, nós chamamos isso de um tempo que subsume o tempo objetivo, que é conforme a consciência, e o tempo subjetivo, que é o tempo da alma. Então, o tempo do Hegel, ele tenta superar a dicotomia entre objetivo e subjetivo. E ao invés de relacionar o tempo com a alma ou com a consciência, Hegel relaciona o tempo com o espírito, né, que é o Geist. Então, Hegel tenta superar essa dicotomia entre o conceito de objetivo e subjetivo a partir de uma ideia de tempo que é uma exteriorização do espírito. E esse espírito é tanto subjetivo quanto objetivo. Porque eu não sei se vocês sabem, no Hegel existe o espírito absoluto, e esse espírito absoluto ele ganha forma, ele se materializa a partir da história, ele se historiciza. E a história é o movimento do espírito absoluto. Então, o que é o tempo? O tempo ele é subjetivo, porque ele é do espírito, e é objetivo, porque esse espírito está se exteriorizando numa história que é objetiva. Então, o tempo ele subsume o objetivo e o subjetivo. O espírito, né, no Hegel, o espírito absoluto, ele se realiza por um movimento de temporalização, fazendo-se história. Por isso, o tempo é como se fosse ao mesmo tempo objetivo e subjetivo, e superando a própria dicotomia objetivo e subjetivo. Mas o que é importante para o Heidegger? O Heidegger vai falar assim, também eu defendo que o tempo ele supera qualquer análise subjetivista e objetivista. Isso eu concordo com Hegel. Mas eu não atribuo o tempo a um espírito absoluto se exteriorizando.
Na verdade, o tempo... Por que não tem espírito absoluto antes de exteriorização para o Heidegger? Né? Porque Heidegger não vai falar de espírito absoluto, obviamente, ele vai falar de Dasein. Então vamos comparar o Dasein com o espírito absoluto. Para o Hegel, é como se o espírito absoluto existisse antes de se temporalizar. Primeiro tem o espírito absoluto e depois ele se movimenta no campo da história. E a história é o tempo. Então a história é a exteriorização do espírito absoluto. É como se antes da exteriorização já existisse um espírito absoluto. Agora o Dasein não. O Dasein ele é a própria exteriorização. O Dasein não existe antes da exteriorização. O Dasein é a própria exteriorização. O Dasein é a própria catapulta, se catapultando. Então, assim, não existe Dasein antes de tempo. O Dasein é o próprio tempo se temporalizando. O Dasein é estruturalmente temporalidade. Então, se no Hegel o espírito absoluto já existe antes de se temporalizar, antes de se historicizar, o Dasein ele já é a própria historicização. O Dasein já é a própria temporalização. Não sei se isso ficou claro, né? Mas pensem, né? No Hegel você tem o espírito absoluto, e esse espírito absoluto ele se desdobra, e aí ele se desdobrando ele é a história. Ele é a história. Então você tem o espírito absoluto primeiro, e depois esse espírito absoluto, né, se exterioriza, e se exteriorizando, esse movimento é a história. O Dasein não. O Dasein ele é a própria historicização. O Dasein ele é o próprio movimento de história. O Dasein ele é a própria temporalização. Então esse é um ponto importante, né, para a gente pensar a análise. Depois o Heidegger, né, vai comentar melhor essa questão do Hegel. Mas aí é importante também que a gente tenha em mente alguns pontos aqui, né? O Heidegger vai sumarizar o que ele vai discutir no capítulo 6º. Ele fala, né? Primeiro ele vai discutir o ocupar-se de tempo, no parágrafo de número 79. Depois a intratemporalidade, no parágrafo de número 80. Depois a gênese do conceito vulgar de tempo, no parágrafo de número 81. Aí, como eu falei, ele vai falar do Hegel, né? A temporalidade em Hegel, no parágrafo de número 82. E, por fim, no parágrafo de número 83, a análise existencial do tempo e a pergunta pelo sentido de ser, que é uma pergunta que, pelo jeito, Ser e Tempo não vai responder porque ficou incompleto. Agora, né, que nós já analisamos o parágrafo de número 78, nós podemos iniciar, né, o estudo do parágrafo de número 79 de Ser e Tempo. Vou ler aqui, né, o que o Heidegger diz, no parágrafo de número 79, intitulado A Temporalidade do Dasein e o Ocupar-se de Tempo. Heidegger diz o seguinte: o Dasein existe como um ente para o qual em seu ser está em jogo esse ser ele mesmo. Essencialmente adiantado, pense na analogia da catapulta, né? Essencialmente adiantado em relação a si, ele se projetou em seu poder ser antes de toda mera e posterior consideração de si mesmo. No projeto, ele se desvenda como dejectado. O que é dejectado? Lançado. Abandonado ao mundo na dejecção, no lançamento, ele é ocupado, decai no mundo. É como se... Como é que eu poderia explicar isso? É como se a catapulta, na verdade, lançasse o Dasein no meio de todos, no meio da multidão, e o Dasein se perdesse no meio da multidão. Sendo com outros, ele se mantém em um mediano, ele fica lá no meio da multidão, no mediano modo da multidão. Sendo com outros, ele se mantém em um mediano ser interpretado, que se articula no discurso e se expressa na linguagem. O ser no mundo já se expressou sempre e como ser junto ao ente que vem de encontro no interior do mundo. Ele constantemente se expressa no pôr em questão e no discutir aquilo mesmo de que se ocupa. Do que o Dasein se ocupa? Dos entes intratemporais, dos entes intramundanos, como me ocupar aqui do lápis, como me ocupar do microfone. O ocupar-se, vendo ao redor do entendimento comum, se funda na temporalidade precisamente no modus do presencizar que aguarda retendo. E quais que são esses elementos, né, do tempo da ocupação? O planejar, o calcular, o prover, o prevenir, né, que são coisas que marcam esse tempo do cotidiano, que é esse tempo que a gente está sempre contando, que a gente está sempre ligado aos prazos. Como calcular, planejar, prover e prevenir ocupado, o Dasein já diz sempre em voz alta ou não, então, isso deve ocorrer no futuro.
Antes aquilo deve estar terminado. Agora deve ser recuperado o que então no passado malogrou ou se perdeu. Aqui vai ser importante da gente pensar esse modos de presencizar que a guarda retendo. Primeiro que na vida cotidiana, o presente, ele tem uma marca fundamental por causa daquilo que a gente chamou de curiosidade. O que é a curiosidade, que é a marca da cotidianidade? Curiosidade é que a gente está sempre pulando de tarefa em tarefa, não se retendo em nenhuma. Então a cotidianidade é como um pular, em tarefas, e é sempre a mesma coisa, sempre o mesmo. Por isso é como o eterno agora, mas é um eterno agora que eternamente retorna, mas retorna na mesma coisa. Por isso que o presente é uma marca fundamental, porque é uma repetição, porque é sempre a mesma coisa, é como retornar sempre ao agora. É um agora que pula para outro agora, sem futuro, sem passado, é como se a gente estivesse sempre na mesma coisa. Todo dia é a mesma coisa, todo dia os mesmos prazos, todo dia a mesma rotina, o presente se repete, se repete, se repete. O ontem é hoje, amanhã é hoje, todo dia é hoje de novo. Toda hora a mesma coisa. Isso que é o presenciar impróprio da cotidianidade. Todo dia a mesma coisa, todo dia o mesmo dia, todo dia o mesmo presente. É como um eterno agora, um eterno retorno, uma eterna repetição, uma eterna mesma coisa. Eu não sei se vocês conhecem aquele texto da Bíblia, né, de Eclesiastes. Não há nada de novo debaixo do sol. Então é bem isso. Eclesiastes, né, talvez seja um livro de filosofia existencial bíblica. Mas que a gente tem essa ideia, todo dia a mesma coisa. Eu vou ler aqui para vocês, né, que é muito interessante a gente pensar a questão do tempo, como aparece no livro de Eclesiastes, né? Então o autor diz assim: ilusão de ilusão, diz o pregador, ilusão de ilusão. Tudo é ilusão, né? A palavra, algumas traduções traduzem vaidade, mas o sentido é ilusão. E aí, Eclesiastes capítulo 1, a partir do verso 3 diz: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol. Uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra para sempre, 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 presencizar, sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. Então, todo dia é uma repetição do dia anterior. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam a correr. Então o rio corre sempre a mesma coisa, um eterno retorno. Todas as coisas são trabalhosas, o homem não o pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Aqui, bem, esse versículo, né, Eclesiastes 1:8, é bem o que é a curiosidade. Os olhos não se fartam de ver. É uma curiosidade que não se cansa, que está sempre buscando o novo, de novo, de novo, de novo. Deixa eu ver de novo, deixa eu viver de novo, deixa eu repetir de novo, deixa eu passar por isso de novo, deixa eu olhar de novo, conferir de novo, ver de novo, pensar de novo. É bem obsessivo-compulsivo, né, um pouco. De novo, vamos repetir a compulsão. Todos os nossos dias são uma compulsão. E aí ele fala, né, no versículo 10, há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Então tudo que acontece já foi. Tem nada de novo. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também. Delas não haverá lembrança entre os quais hão de vir depois. Então, né, Heidegger, eu não sei se o Heidegger que é muito eclesiastiano ou se é Eclesiastes que é muito heideggeriano, né? Vou ler outro texto também em Eclesiastes sobre essa questão do tempo, que é muito interessante, que aí ele vai falar do tempo como essa coisa de prazos. Sempre tem tempo determinado, sempre tem tempo separado para alguma coisa, o tempo como uma coisa determinada. Se eu não me engano, né, deixa eu conferir aqui, está em Eclesiastes, no capítulo de número 3, né, que é esse tempo que tem tudo determinado, tem prazo para tudo. Então ele fala assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Tem gente que lê isso aqui como se fosse uma promessa de Deus, né? Tipo, Deus está prometendo que tudo tem o seu tempo. Não, não é isso.
Isso aqui é uma análise existencial desesperançosa. Percebe tanto que é monótono até ler esse capítulo, né, sobre o tempo. É um tempo de prazo, é um tempo delimitado, é um tempo que tudo se repete, é um tempo que tem aquilo outro. Tempo para tudo, prazo para tudo, hora para tudo. Tem uma hora de ficar triste, tem hora que você pode ir no médico, tem hora que você não pode ficar com depressão, senão você vai perder seu salário do seu trabalho, você não vai conseguir bater meta. É tempo para fazer faculdade, é tempo que se você não fizer faculdade com tanta idade, você vai perder a hora. É tempo que você tem que entrar na faculdade com tantos anos, você já com tantos anos já tem que ter feito o seu primeiro milhão. Tem gente que é assim, né? Tempo para tudo, tempo tudo delimitado. Esse é o tempo da vida cotidiana. Quer dizer que isso é ruim? Não, o Heidegger não está fazendo análise moral. Esse é o tempo da vida. A gente não tem como viver sem isso, né? Seria absurdo que o Heidegger estivesse falando, nossa, viver com prazos, cumprir horários é ruim. Não pode. Não é isso que o Heidegger está dizendo. O que o Heidegger está dizendo é que essa temporalidade do dia a dia, do cotidiano, não é a temporalidade, quando a gente faz uma análise existencial, a temporalidade mais originária. Essa é a temporalidade da vida cotidiana. E ela não é imoral, não é errada, mas é uma temporalidade acrítica e refletida, né? É uma temporalidade que a gente já está entregue naturalmente. Quer dizer que a gente tem que abandonar os prazos? Quer dizer que a gente tem que abandonar o relógio? Não é isso que o Heidegger está falando. O que o Heidegger está falando é, em vez de viver só na maré, que tal a gente se apropriar dessa existência? Que seja para se apropriar de viver de prazos. Né? Em vez de viver a vida criticamente, vamos viver com base em prazos, mas de maneira lúcida, como um sonho lúcido. Né? Quando você sonha, você não sabe que está sonhando. Então a vida cotidiana é como assim, você está na vida cotidiana, mas você não sabe que está na cotidianidade. E o que a análise existencial está te convidando? Que tal viver o sonho de maneira lúcida? Essa que é a analogia. Não é para deixar de sonhar. Não é para deixar de viver a narrativa do sonho. Continue vivendo a narrativa do sonho. Continue cumprindo prazos. Continue com seu emprego, se fizer sentido para você. Continue com a sua religião, com a religião que você herdou da sua família, se fizer sentido para você. Mas faça isso com lucidez. Que a sua vida seja um sonho lúcido. Então, o Heidegger vai trazer aqui algumas noções que são importantes para a nossa análise, né? Que ele vai falar dos modos de presencizar que aguarda, retendo. Né? Aguarda, porque tem a ver com o futuro, e retendo, que tem a ver com o passado. Mas sempre traz o passado para o presente e o futuro para o presente. É como se o presente fosse o eixo articulador das vivências do tempo cotidiano. O presente é o eixo articulador das vivências do tempo cotidiano. Então, até o aguardar, a gente aguarda a partir do presente, e reter, a gente retém a partir do presente na vida cotidiana. E tudo que a gente fala, não sei se vocês já perceberam, está implícito o tempo. Então, se eu falo, por exemplo, nossa, tá calor. Eu não quero dizer, ai, tá calor eternamente. Óbvio que não. Eu quero dizer, está calor agora. Implícito na frase está o agora. Quando alguém me pergunta, quantos anos você tem? Eu falo, eu tenho 29. Eu tenho 29 eternamente? Não, eu tenho 29 esse ano. Ano que vem vai ser 30, né? Então, em todas as nossas falas, o tempo está pressuposto. Se eu falo, a cadeira é azul desde sempre para sempre? Não, a cadeira está azul enquanto ela não for pintada de novo ou ser destruída. Então, sempre tem uma delimitação de tempo em tudo que a gente fala. As nossas sentenças, elas estão condicionadas temporalmente. Então, se eu falo, por exemplo, está frio, eu quero dizer está frio agora, ou está frio hoje. Se eu falo estou triste, eu quero dizer estou triste agora. Não quer dizer que eu vou estar triste amanhã, necessariamente, ou que eu estava triste ontem. Então, todas as nossas sentenças, tudo que a gente fala, implicitamente tem uma questão temporal envolvida. E o que é o presente, né? O presente é o agora, que deve ser recuperado. Deve ser recuperado o que se perdeu. Eu quero que fique claro, né, que, de novo, é um presencizar que aguarda retendo. É um presencizar que aguarda o futuro, mas retém o passado. Mas que se concentra no presente. A temporalidade cotidiana sempre se concentra no presente. O presente que sempre se repete. O que é a temporalidade presencizante aguarda? Que o presente vai se repetir amanhã ou no próxima hora. Então, o aguardar da vida cotidiana é um aguardar do mesmo. É um aguardar da repetição. Que as coisas voltem a se repetir amanhã. Que as coisas voltem a acontecer como sempre aconteceu. Nada novo debaixo do sol. Então, há um aguardar no tempo cotidiano, mas é um aguardar de um amanhã que é o agora.
do amanhã, que é a mesma coisa que já foi, que é um agora, só que amanhã. Sempre a mesma coisa, sempre se repete, tudo se repete de novo e de novo. Então, o presente é um agora que deve ser recuperado, o que então se perdeu. O que se perdeu é o lembrar, né? No presente a gente tem a ideia do lembrar, a gente precisa lembrar, preciso lembrar meus compromissos no tempo cotidiano. Então, eu esqueci que hoje eu tenho que dar aula. Aí eu tenho que lembrar. E eu tenho que lembrar que eu tenho que comprar ração para o cachorro. Eu tenho que lembrar. É um tempo baseado no lembrar, né? O tempo cotidiano é um tempo que precisa recuperar o que se perdeu. Que precisa sempre estar recuperando na memória o que se perdeu para ver a agenda, né? A gente precisa de uma agenda para não se perder. O passado é antes aquilo que deve estar terminado. Então a gente chama de passado o que terminou, sei lá. Eu terminei minha graduação de psicologia. Agora minha graduação de psicologia é o passado. E o futuro é o que ainda deve ocorrer. Por exemplo, eu planejo em setembro ir para Oxford, fazer doutorado de sanduíche. Inclusive eu fiz uma vaquinha, vocês podem ajudar, né, com qualquer valor. Na descrição do vídeo também tem minha chave Pix, caso você queira fazer uma doação de qualquer valor. E agradecimento pelo material que eu trago aqui. Então, é um tempo baseado em planejamento. A gente se planeja. Em lembrança, a gente lembra o que a gente tem que fazer, o que a gente planejou. Por isso, né, é um tempo que a gente se ocupa. A gente se ocupa do tempo. Perceba que ocupar do tempo, olha que diferença, né? Porque o tempo da catapulta não é o tempo que você ocupa. O tempo da catapulta, na verdade, é o tempo que se ocupa de você. É o tempo que te lança. É o tempo que te temporaliza. Não, mas esse tempo aqui não é o que está na base. Esse tempo está na mão. Como um instrumento. É um tempo instrumental. É um tempo que eu instrumentalizo. Então, ao invés de contar com o tempo, eu conto o tempo. Percebe? Na catapulta, eu conto com o tempo. Porque o tempo é que se ocupa de mim. O tempo é o que me lança. Então, eu tenho que confiar no tempo. Que o tempo vai me lançar. Que o tempo vai me mover. Que o tempo vai me exteriorizar. Que o tempo vai me projetar. Que o tempo vai me dejectar. Então eu tenho que contar com o tempo, porque é o tempo que cuida de mim. O tempo cuida de mim. Né? A gente lembra aqui naquela parte de Ser e Tempo, né, que o Heidegger traz o mito de Igno. Que Saturno, né, cria o ser humano da Terra. O tempo que me criou. Mas é um tempo que me entrega nas mãos do cuidado. Né? Como diz Júpiter lá no mito, né? Agora, cuidado, você vai ter que cuidar. Mas esse cuidado é o tempo temporalizando. O tempo cuida de mim. E é por isso que eu posso contar com ele. Eu cuido do tempo, eu estou usando bastante metáfora, vocês estão vendo, né? Mas o tempo que cuida de mim é o tempo originário. É o tempo que me lança. Mas o tempo da ocupação é o tempo que, em vez de o tempo se ocupar de mim, o tempo cuidar de mim, é eu que me cuido de tempo. É eu que me ocupo do tempo. É por isso que o tempo cotidiano não é um tempo com o qual você conta, é o tempo que você conta. É um tempo com o qual você se ocupa com o tempo. Você mede o tempo, você se regula pelo tempo, o tempo é um instrumento em suas mãos. O tempo é um instrumento que você planeja o seu schedule, o seu planejamento diário, a sua agenda. É um tempo instrumentado. Por isso é um tempo que tem a forma do subsistente, porque ele é mais um ente à mão. Ele é mais um objeto, ele é mais um instrumento. Por isso, no ocupar-se de tempo, a gente tem o então do passado, que é retendo, agora já não. Tipo quando eu falo assim, nossa, então quando eu fazia psicologia, esse tempo, na linguagem, a gente usa a expressão para ele, o passado. Então quando? Por exemplo, então, quando eu fazia psicologia, está no passado. Na linguagem, o tempo presente é referido como um agora presencizado. Que é um agora. É um presente, porque todos são presentes. Como eu falei, todos são presentes. O futuro é... o Agostinho, lá nas Confissões, no livro 10, quando ele faz uma análise do tempo, ele fala que há três presentes, né? Porque a gente torna o passado presente e a gente torna o futuro presente. A gente torna o passado presente trazendo ele na memória. A gente torna o passado presente fazendo o passado ser presente na memória. A gente torna o futuro presente fazendo aquilo que a gente expecta, aquilo que a gente espera na memória. E a gente torna o presente presente. Porque o presente já está presente, então é um presente. Isso faz a gente pensar no tempo do cotidiano.
O que é o presente memória? É trazer na memória o passado. Esse é presencizar o passado. Então, o que é o tempo do cotidiano? O tempo do cotidiano é um presencizar. É tornar tudo presente. Por exemplo, eu torno o passado presente. Como que eu torno o passado presente? Eu tenho que lembrar que eu anotei lá na minha agenda que hoje eu tenho Pilates às 8 horas. Eu tenho que lembrar, eu tenho que tornar presente o que estava na memória, o que estava anotado lá no passado. Então, na vida cotidiana, a gente torna o passado presente por meio da memória, por meio do lembrar. Lembrar do que a gente planejou, lembrar do que a gente precisa fazer, lembrar de almoçar, lembrar do que a gente estudou para conseguir atender como psicólogo hoje. E o que é o futuro? É tornar presente o futuro. E o que é o futuro na vida cotidiana? É o planejamento. É tornar presente o que a gente planejou. Então, eu planejo ir para Oxford. Então, eu já tenho que pensar no passaporte, em fazer passaporte. Então, eu torno presente o meu futuro. Eu trago para o presente uma preocupação que tem a ver com o futuro, que eu tenho que ir para Oxford, então eu preciso fazer um passaporte, preciso pedir o visto. Então, eu torno o futuro presente. E o presente é tudo, né? Mas, na verdade, tudo é presente se repetindo, porque o ontem é o mesmo que amanhã é o mesmo que hoje. Então, o presente é um agora. E quando uma coisa passou há pouco tempo, a gente usa a expressão há pouco. Então, por exemplo, há pouco eu comecei esse vídeo e daqui a pouco eu vou terminar o vídeo. Então, esses são os modos de presenciar que a guarda retendo. E toda essa estrutura que eu falei para vocês, do presente da memória, que é o tornar presente aquilo que eu lembro, preciso lembrar. O presente do futuro, que é aquilo que eu planejo, é tornar presente os meus planejamentos. E esse agora, que mostra que a vida cotidiana é sempre um eterno retorno, em que tudo fica se repetindo de novo e de novo, de novo e de novo, de novo e de novo. Isso a gente chama de databilidade. Essa estrutura a gente chama de databilidade. Vou ler o que o Heidegger diz. Mas cada então futuro é como tal um então quando. Cada então passado é um então quando. Cada agora é um agora que. Essa estrutura relacional, algo que pode ser entendido por si mesmo, nós a denominamos databilidade. Nisso se deve fazer por hora a abstração total de que a datação se efetue ou não, remetendo de fato a uma data do calendário. Esse planejar, esse lembrar não precisa estar no calendário, não precisa estar literalmente marcadas as horas lá. Mas a gente está sempre na vida cotidiana, num movimento, independente se a gente data no calendário ou não, de lembrar e planejar. Mesmo que você seja uma pessoa que não planeja fazendo uma listinha das horas, das coisas, todos os nós que vivemos na vida cotidiana, vivemos no movimento de lembrar e planejar. Lembrar e planejar, mesmo que não seja um planejar quadradinho, mesmo que não seja um planejar que a gente marca no relógio, mesmo que não seja um planejar que a gente marca no calendário. A vida é feita de prazos. A vida é feita de lembrar os nossos compromissos. A vida é feita de fazer planejamentos. A vida é feita de lembrar e planejar. Lembrar e planejar. De novo e de novo. Tudo se repetindo, again and again. Mais uma vez e outra vez. Então é muito importante que vocês vão pegando esses pontos, né? Para a gente entender também, né, essa questão da databilidade, podemos ter a seguinte definição para ficar mais claro, né? A databilidade é a maneira como o design dá sentido ao tempo no cotidiano, situando eventos com expressões como há pouco, em breve, daqui a pouco. A databilidade mostra que o tempo, né, ele é sempre interpretado a partir desse movimento da vida cotidiana. Então, há pouco eu tomei meu café da manhã, em breve eu vou para a academia, ou daqui a pouco eu vou para a academia. Então, toda a nossa linguagem, baseada em prazos, em planejamentos, a gente chama isso de databilidade. Não precisa ser uma databilidade de você anotar na sua agenda, de você marcar um horário fixo. É só no sentido de que a gente está nesse movimento mesmo do dia a dia. Né? Um movimento que a gente tem planos, tarefas, coisas para fazer, coisas para se dedicar. Passar os rios também no Instagram quando a gente está procrastinando. Tudo isso tem a ver com o tempo. Então, por exemplo,
quando o Heidegger vai falar da databilidade, né, ele vai falar que tem um passado, né, antes aquilo deve ser terminado, tem um presente, aquilo deve ser recuperado, que então se perdeu, tem um futuro. Então isso deve ocorrer, que são linguagens que a gente vai usando na medida em que a gente se ocupa do tempo. Então a gente usa uma expressão, por exemplo, agora, já não, então quando? Né, quando a gente quer falar, por exemplo, de algo que já foi. Agora já não, por exemplo, agora não está acontecendo isso mais. Ah, então quando que aconteceu? No passado. O presente é um agora, né? Que é um presente. O futuro é um agora ainda não. Então quando será que vai acontecer? Tudo isso a gente chama de temporalidade cotidiana. E essa temporalidade cotidiana a gente denomina nesse movimento como databilidade. E é isso que é importante que vocês tenham em mente, que ela é sempre baseada numa presencização. Olha o que o Heidegger diz. Dura, que é de novo o tempo, tal como se manifesta na interpretação de si da temporalidade. Tempo, que na ocupação é cada vez entendido atematicamente como um lapso de tempo, como um tempo que dura, né? Como um tempo que é um intervalo. Isso que é o lapso de tempo. A gente sempre pensa o tempo como um tempo que é um intervalo que dura, uma duração. E aí ele fala, né, que a gente também tem essa ideia de um tempo esburacado, que ele diz, o Dasein nunca se entende como se estivesse correndo ao longo de uma sequência continuamente durável de puros agoras. O tempo que o Dasein se dá sobre o fundo desse encobrimento tem como que buracos. Frequentemente não conseguimos recompor um dia ao retornar o tempo empregado. Eu não sei se vocês já perceberam que o nosso tempo ele tem uns furos, né? Isso aí o Heidegger vai chamar de tempo esburacado, que tem a ver com lapso de tempo. Há sempre uma experiência de intervalo entre os tempos. Há uma certa dispersão, uma certa descontinuidade. Tanto é que às vezes a gente vai retomar o que a gente fez no dia, a gente fala, nossa, mas ficou um furo, né? Como que passou tanto tempo? O que eu estava fazendo que passou as horas sem eu ver? É um tempo que não necessariamente tem uma continuidade. É um tempo, digamos assim, esburacado. É um tempo que parece que não está unificado. É um tempo descontínuo. É um tempo que tem lapsos, tem furos, tem intervalos. Por quê? Porque a gente não articula bem o tempo na existência. Eu não sei se vocês já pararam para pensar. Pensa no tempo cotidiano, tanto que é uma coisa estranha. O que a gente faz? Por que a gente faz isso? Por que tem essa rotina? Por que a gente tem que acordar a tal horário? Por que de manhã tem que ir na academia, depois de tarde estudar, depois... Qual que é a relação dessas coisas? Parece que são coisas meio fragmentadas. Não sei se vocês têm essa experiência. Pensam na rotina de vocês. O que você faz? Ah, eu fico passando reels do Instagram, depois eu estudo, depois eu fico batendo papo com os amigos. Eu te pergunto, qual que é a conexão dessas coisas na sua vida? Não tem conexão. Parece que o tempo do dia a dia é uma coisa meio... uma coisa meio fragmentada, né? Esburacada, com furos, que a gente não entende muito bem porque que a gente faz as coisas que a gente faz, na ordem que a gente faz, do jeito que a gente faz, qual que é a ligação de fazer uma coisa e outra coisa. Esse é o tempo da vida cotidiana, ele é meio fragmentado, a gente não entende o motivo de muitas coisas, a gente vive preso às ocupações imediatas, a gente, tipo assim, a gente trabalha, depois a gente estuda, depois a gente vai na academia. E qualquer articulação entre essas coisas é como se fossem tarefas fragmentadas, que a gente faz igual a curiosidade, né? A gente pula e pula de tarefa, sem se deter em nenhuma, sem não entender o projeto que unifica todas essas tarefas. É um tempo que tem uma perda de continuidade, que se torna uma série de agoras isolados. É um tempo que é uma espécie de ruptura, de furo, né? Um tempo esburacado, onde o passado, o presente e o futuro se desconectam. A gente não vê muita relação entre o que a gente fez no passado, o que a gente faz agora, o que a gente vai fazer depois, por que a gente fez isso ou aquilo. A gente perde o fio da meada, como se a nossa vida fosse, na vida cotidiana, uma coleção de eventos aleatórios. É um tempo com lacunas e vazios. Então, é por isso que o Heidegger diz, né, que é um tempo esburacado. Essa não componibilidade do tempo esburacado não é, contudo, uma mera fragmentação qualquer, mas um modus da temporalidade estaticamente estendida, já cada vez aberta. Então pode parecer, né, que é uma mera fragmentação qualquer, mas tem um sentido. Porque, né, eu disse para vocês que é um tempo que parece fragmentado, parece que você não vê conexão entre as coisas, mas o Heidegger faz questão de dizer para a gente, parece fragmentado, mas não é totalmente. Por que não é totalmente, né? Olha o que ele diz.
essa não componibilidade do tempo esburacado não é, contudo, uma fragmentação. Parece fragmentado. Parece que não tem conexão. Parece que não tem lógica. Parece que é uma coisa sem sentido. Mas ele diz, mas é um modus da temporalidade estaticamente estendida, já cada vez aberta. O que o Heidegger quer dizer? Não é por acaso. Não é sem sentido. Parece fragmentado. Parece sem sentido. Mas tem um sentido para o tempo se organizar assim. Tem um sentido para a vida cotidiana ser assim. Não é por acaso. Parece fragmentado e caótico. Você olha para o tempo da sua vida, que parece uma coisa que não tem conexão com nada, mas não é por acaso que é assim. Então Heidegger rejeita a ideia de que esses buracos rompam radicalmente com a temporalidade. Pode parecer que o tempo é uma fragmentação caótica, como se o tempo se despedaçasse em partes desconexas. Mas esse tempo é um modo como o tempo se manifesta. É um modo como o próprio tempo originário se transfigura e se mostra de outra forma. Não é por acaso. É como se a catapulta do tempo originário nos lançasse de maneira articulada na vida cotidiana. Não é um acidente. É para ser assim. Ou seja, né, o tempo nos lança, nos joga na vida cotidiana. Esse tempo da vida cotidiana é um tempo no qual nós somos lançados. E esse lançar originário é o tempo originário. Então, o que o Heidegger quer mostrar aqui é, por mais que pareça fragmentado, caótico, sem sentido, essa temporalidade aparentemente fragmentada, ela tem um sentido. Essa temporalidade aparentemente fragmentada, no fundo dela está a temporalização originária. No fundo dela está a temporalidade que nos lança, que nos joga. E que a gente assume tantas tarefas com um objetivo. Por que a gente tem toda uma vida para se ocupar, para se encher de coisas? É que nós fomos lançados na vida cotidiana de tal forma que a gente vai terceirizando quem a gente é, que a gente vai perdendo quem a gente é, que a gente vai abafando quem a gente realmente é, que a gente vai não se responsabilizando pelas nossas escolhas. Então, o que o Heidegger quer mostrar aqui parece caótico, parece fragmentado, parece que não tem sentido nenhum porque a gente se ocupa de tantas tarefas, de prazos, como se não tivesse sentido. Mas tem um sentido. Tem por que a gente faz isso. O que o Heidegger quer mostrar, que por mais que pareça não ter propósito nenhum, tem um propósito. Porque assim, parece que não tem nenhuma unidade, alguma coisa que explique porque todas essas coisas a gente faz. Porque parecem atividades desconexas. A gente trabalha, a gente estuda, a gente faz academia, a gente fica horas passando reels no celular. E parece, não tem nenhuma ligação nessas coisas. Não tem nenhuma unidade como se fosse um sentido comum. Mas tem. Para o Heidegger tem um sentido comum para essas coisas. Esse sentido comum é a fuga. O sentido comum pelo qual a gente se ocupa de tantas tarefas aparentemente fragmentadas é a fuga. Então não é completamente fragmentado, elas estão unidas por um propósito comum, que é a fuga. O Dasein, ele é temporal por essência. No entanto, quando o Dasein se perde na cotidianidade, ele fica perdido no tempo do relógio, ele fica perdido no tempo dos prazos, ele se entrega à vida nivelada, banal, impessoal, ele foge de si mesmo fazendo isso. Ele se ocupa de coisas para não ter que se ocupar de si mesmo. Então, por mais que essas atividades pareçam fragmentadas, elas têm uma unidade, elas têm um sentido comum, elas têm o sentido de nos fazer fugir da angústia de que somos finitos, da angústia de que vamos morrer, da angústia de que somos livres e por isso responsáveis, da angústia de que não há um fundamento fixo e externo que nos diga quem somos. É muito fácil porque os prazos nos dão identidade, os planejamentos nos dão identidades, mas é uma identidade que não é autêntica, não é dada por nós mesmos, não é responsável. Nós somos aquilo que fizeram de nós somos aquilo que a rotina fez de nós somos os nossos planos.
nós não somos nós mesmos nisso. É como se algo externo, como se os prazos, os planejamentos, as exigências, fosse aquilo que nos constitui, que constitui a nossa identidade. Eu sou o que essa vida imprópria faz de mim. Eu sou os prazos que eu estabeleço para mim mesmo. Eu sou os planejamentos. Eu sou o Sankey que vai ser professor de filosofia. Eu sou o Sankey que vai estudar em Oxford. Eu sou o Sankey que me formou em psicologia. Eu sou sempre aquilo que os prazos, os planejamentos estão dizendo que eu sou. Então, pode parecer sem nexo, fragmentado, mas tem um sentido unificador. O sentido unificador é a fuga da angústia. O modo segundo o qual o tempo que é dado transcorre e a maneira como a ocupação indica o tempo, mais ou menos expressamente, só podem ser fenomeneticamente explicitados de modo adequado se, por um lado, nos mantivermos longe da representação teórica de um contínuo fluxo de agora, e, por outro, se concebermos que os possíveis modos pelos quais o Dasein se dá tempo e se torna tempo devem ser primeiramente determinados a partir de como o Dasein tem seu tempo, em correspondência com o que sua existência é cada vez. Para a gente entender o tempo do Dasein, a gente não pode mais pensar o tempo como uma linha de sucessões. O tempo, ele tem a ver com o modo como a gente existe. Isso ficou bem claro, eu acho, e é isso que é a essência desse parágrafo, que vocês precisam ter bem claro isso na mente de vocês. O tempo só pode ser entendido a partir do jeito que a gente existe. O tempo do cotidiano é o tempo da existência própria. É um tempo que você só consegue entender ele na medida em que entende que é o tempo dos prazos, que é o tempo do planejamento, que é o tempo do lembrar, que é o tempo do planejar, que é o tempo do se ocupar com tarefas. Esse é um tempo, então, que não é o tempo que você vai lá e faz uma linha e coloca, né, assim, né? Tem gente que pensa que o tempo é isso, é uma linha, e aí você coloca tracinhos na linha e cada tracinho é um agora. Não, tempo é um movimento, tempo é um modo de existir. O tempo impróprio é o modo de existir no qual a gente está seguindo os prazos, está pulando de tarefa em tarefa. Esse é o tempo. Tempo é um jeito de existir. Tempo é um jeito de existir. E o tempo da existência imprópria é o tempo em que você não se apropria do que você está vivendo, do movimento que você está fazendo. Já o tempo da existência própria é o tempo em que você se resolve, se decide antecipadamente. Por isso Heidegger diz, né, a existência própria e imprópria. Nós temos que entender tempo como um jeito de existir, que pode ser próprio ou impróprio. Foi anteriormente caracterizada quanto aos modos da temporalização. Na verdade, né, é mais exato dizer não que o tempo é um jeito de existir, mas que o tempo temporaliza formas de existir. O tempo temporaliza formas de existir. O tempo, do jeito que ele se dá em formas de existir. Quando o tempo ele se movimenta em termos de prazos, planejamentos, ele constitui um jeito de existir que é o da vida cotidiana. Quando o tempo é o tempo da catapulta, que se lança num destino autenticamente apropriado, ele é o tempo da existência própria. Então, o tempo se faz tempo em jeitos de existir. Segundo esta caracterização, o não ser resoluto, que é quando você não se apropria da sua própria existência, do seu próprio destino, o não ser resoluto da existência imprópria se temporaliza no modo de um presencizar, que torna tudo presente, que é um eterno retorno, que tudo é hoje, agora, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Perdendo-se na multiplicidade daquilo de que se ocupa, o não ser resoluto nisso perde seu tempo. Tá vendo? Parece fragmentado, parece caótico, mas tem um propósito do tempo da vida cotidiana ser assim. O tempo da vida cotidiana é um ocupar-se daquilo que se repete de novo e de novo e de novo, porque assim a gente se perde. A gente perde nós mesmos. A gente perde quem a gente é. A gente perde o responsabilizar-se por aquilo que se é. A gente perde quem a gente é e a gente perde tempo. O tempo é limitado. O tempo é urgente. É agora. Se você tem que tomar uma decisão de se responsabilizar por quem você é, você tem que fazer isso agora, porque você pode morrer a qualquer momento. Só que quando a gente está nos prazos, a gente nem lembra que a gente é mortal. A gente nem lembra que a gente vai morrer. A gente esquece.
A gente tem um esquecimento da nossa finitude. A gente acha que a morte está lá na frente. Eu planejo minha vida daqui 50 anos. E se eu morrer antes? E se eu morrer agora? Eu planejo ir para Oxford em setembro. Deus nos livre, né? Mas quem garante que isso vai acontecer? Não tem garantia nenhuma. Só que a gente se ocupa tanto das coisas que a gente perde o próprio tempo. O tempo é urgente. O tempo está se esgotando. O tempo se esgota a cada segundo. Porque a morte não é como uma coisa que vai acontecer lá no final da vida, que você pode se planejar com antecedência. Que você pode, talvez, fazer planos funerários e coisas do tipo. O tempo é agora e a morte é agora. A morte é uma possibilidade sempre presente, não é algo no fim da vida. Como se você pudesse planejar a sua vida pensando que lá no fim, lá nos seus 100 anos, vai ter a morte. Não é assim. Então, por que a gente se ocupa de tanta coisa? Parece uma fragmentação caótica. Mas digamos, não é uma fragmentação caótica. É uma aparente fragmentação unificada num sentido, que é fugir, que é perder. Perder a si mesmo e perder tempo. E aí ele fala, né? De onde, para ele, o seu discurso característico? Não tenho tempo para mim mesmo. Alguém chega e fala, por que você não faz o que você quer da sua vida? Ah, eu estou sem tempo, nossa, eu tenho que fazer trabalho, que não resta tempo para eu pensar em mim. É tanta coisa que eu tenho que fazer que eu não tenho tempo para pensar em mim mesmo. Você perdeu o tempo. Você se ocupa tanto de prazos, de tarefas, de planejamentos, que você não tem tempo para você. Você tem tempo para tudo, menos para você mesmo. Agora, na existência autêntica, a gente tem sempre que ter tempo, porque a existência é o que está em jogo, ser quem nós somos. Se eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para nada. Na existência autêntica, se eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para nada. E tudo que eu tenho tempo tem que ser para mim. Tudo que eu faço é por mim e para mim. No tempo autêntico, no tempo próprio, você se apropria das suas tarefas. Nada que você faz é sem propósito ou sem sentido. Você faz aquilo porque é aquilo que você quer fazer, é aquilo que você se responsabiliza em fazer. A temporalidade do ser resoluto sempre tem tempo, porque se você não tem tempo para você, você não tem tempo para nada. E a possibilidade do tempo da existência autêntica é o tempo do destino. É o tempo que o alvo que você se lança é você quem escolheu. Ou que você pelo menos se apropria do alvo da catapulta. Então a gente termina pensando na catapulta. O tempo não para, o tempo te lança. Mas tenha tempo para você mesmo. Tenha tempo para decidir o alvo em que a catapulta te lançará. Tenha tempo para se apropriar de quem você é. É o tempo autêntico. Por isso, o que o Heidegger quer mostrar aqui é que os dois jeitos de existir, próprio ou impróprio, são jeitos de se temporalizar. A impropriedade é quando eu me temporalizo de modo a estabelecer prazos, rotinas, tarefas, de tal modo que eu me perco e fujo de quem eu sou. E o tempo próprio é um lançar-se em um destino, em um projeto existencial, que é mais do que planejar sua vida, do que curso que você vai fazer. Não. É você se apropriar da sua existência e se responsabilizar por quem você é. E só ter tempo para as outras coisas na medida em que você tem tempo para você. É difícil explicar Heidegger, né? Porque isso não é vulgar, isso não é meramente psicológico, não é meramente se planejar, não é meramente ter planos para a vida, não é isso. É muito mais do que isso, mas é uma coisa que não dá para expressar muito bem em palavras, né? Não sei se vocês percebem a diferença. Não é você ficar planejando que curso você vai fazer, não é isso que é tomar as rédeas da sua existência. Tomar as rédeas da sua existência não é contrariar a religião dos seus pais, não é isso, não é nada disso. É algo que não dá para colocar em palavras, porque é único de cada um. Mas é um destinar-se de acordo com o projeto existencial, de constituir a si mesmo, de ter tempo para si mesmo, de fazer tempo, viver tempo e ser dono da sua própria existência. Não é simplesmente ter planos para o futuro, não é simplesmente não seguir o que seu pai e sua mãe colocou para você, não é isso. É muito mais profundo, só que é difícil expressar em palavras, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente mais vive do que entende intelectualmente, o que o Heidegger está propondo aqui como existência própria.
Mas o que é importante para nós, filosoficamente, é pensar que tempo não é uma sequência de agoras. Tempo é um movimento de jeitos de existir. Tempo é o movimento de jeitos de existir. Você pode existir de um jeito impróprio, em que o tempo se transforma em eterno retorno da mesma coisa, da mesmice, ou você pode ter existência autêntica, própria, em que tempo é catapultar, é se lançar num projeto existencial, é um destinar-se, é um resolver por si mesmo, é uma decisão antecipadora, que é algo que a gente já vem trabalhando aqui há um tempo, né? Há um tempo. E a gente termina assim, né? Nós começamos agora o último parágrafo. Compartilhe o vídeo com quem possa se interessar. Esse ano ainda a gente vai estar terminando o Ser e Tempo, em breve, né? Daqui a alguns meses. E a gente vai ter toda a obra de Ser e Tempo comentada parágrafo por parágrafo. E eu agradeço a todos que estão acompanhando. Até mais.